Mateus 25, vamos estar lendo até o versículo 13, do 1 ao 13, a parábola das 10 virgens, vamos falar nessa noite em nome de Jesus. Mateus capítulo 25, a versão que eu tenho aqui, que é a NVI, a nova versão internacional. Eu recomendo para aqueles que desejam comprar uma Bíblia nova. Muito bom para estudo, muito bom para entendermos a palavra do Senhor, que diz assim, versículo 1: O reino dos céus será, pois, semelhante a 10 virgens que pegaram suas candeias e saíram para encontrar-se com o noivo. 5 delas eram insensatas e 5 eram prudentes. As insensatas pegaram suas candeias, mas não levaram óleo. As prudentes, porém, levaram óleo em vasilhas junto com suas candeias. O noivo demorou a chegar, e todas ficaram com sono e adormeceram. À meia-noite ouviu-se um grito: o noivo se aproxima, saiam a encontrá-lo. Então todas as virgens acordaram e prepararam suas candeias. As insensatas disseram às prudentes: dê-nos um pouco de seu óleo, pois as nossas candeias estão se apagando. Elas responderam: não, pois pode ser que não haja suficiente para nós e para vocês. Vão comprar óleo para vocês. E saindo elas para comprar o óleo, chegou o noivo. As virgens que estavam preparadas entraram com ele para o banquete nupcial, e a porta foi fechada. Mais tarde vieram também outras e disseram: Senhor, Senhor, abra-nos a porta para nós. Mas ele respondeu: a verdade é que não as conheço. Portanto, vigiem, porque vocês não sabem o dia e nem a hora. Amém? Pode sentar em nome de Jesus, glorificando o nome do Senhor nessa noite. Esse texto que nós lemos, uma parábola bastante conhecida, porém, às vezes mal interpretada. Jesus, ele por diversas vezes, ele ensinou aos seus discípulos, e esses ensinamentos ficaram registrados nas Sagradas Escrituras através dos evangelistas. E por diversas vezes ele usou essa forma de parábolas. E toda vez que Jesus falou uma parábola, todas as vezes que nós formos lê-las e formos tentar interpretá-la, aplicarmos em nossa vida e principalmente ensinarmos, ao pregarmos a palavra do Senhor, ensinar alguém, nós precisamos entender que Jesus sempre tem um propósito. Jesus, ele não falava uma parábola aleatória, com vários significados, com vários tipos de interpretações. Por exemplo, há uma passagem, uma parábola que é muito maltratada pelos intérpretes da Bíblia. Até eu vi um vídeo hoje à tarde, quando eu estudava com a minha esposa um pouco, sobre a parábola do samaritano, o bom samaritano, a qual Jesus tem um objetivo ali claro, aonde ele está falando da vida eterna, de amar o próximo, mas muitas das vezes nós pegamos uma parábola e tiramos ensinamentos que não tem naquela parábola. E isso é uma preocupação, não só minha, mas de todos aqueles que têm um compromisso com a palavra de Deus. E essa parábola das 10 virgens, por muitos anos, eu falo isso, porque por muitos anos eu entendi essa parábola errada e eu falo: meu Deus, não é possível que é isso. Quando eu vim entender com o significado do que Jesus falou através dessa palavra, eu me alegrei e hoje quero compartilhar com os irmãos. No capítulo 23, Jesus está falando contra os fariseus, contra os mestres da lei. Jesus ele fala ali um sermão. Jesus ele profere ali alguns ai. Ele fala: ai de você, fariseu, hipócrita. Jesus fala contra Jerusalém. No capítulo 24, quando Jesus ele termina esse sermão ali pesado, Jesus está saindo do templo e os discípulos parecem que querem dar uma remediada ali naquele clima pesado, e eles meio que mudam de assunto, Jonathan, e falam assim: Senhor, dá uma olhada nessa construção desse templo aqui, que coisa linda, olha só, que coisa magnífica. E Jesus chega e joga um balde de geografia nele, pior ainda. Jesus fala assim: olha, vocês estão vendo esse templo aí bonito? Aqui não vai ficar pedra sobre pedra que não seja derrubada. E eles ficaram
Mas porque o templo era tudo para eles, eles não entendiam o que iria acontecer, e aquela profecia de Jesus se cumpriu, né? Em 70 depois de Cristo ali, Roma veio e destruiu totalmente aquele templo, e hoje, até o dia de hoje, ele nunca mais foi reconstruído, e ali nós vemos apenas algumas ruínas do templo. Mas enfim, aí quando Jesus os discípulos recebem essa palavra de Jesus, eles voltam com Jesus e Jesus vai até o Monte das Oliveiras, se assenta, e os discípulos decidem perguntar a Jesus: mas Senhor, fala pra gente, quando é que isso vai acontecer? Quando que vai ser dessa destruição do templo? E como que será? Qual sinal será da tua vinda? Porque Jesus já havia falado anteriormente que ele iria voltar para o Pai, mas só que um dia ele voltaria para buscar os seus. Então, aos pouquinhos, os discípulos iam querendo saber. Aos pouquinhos, os discípulos iam perguntando. E lá em João 14, você é conhecedor da palavra de Deus, Jesus prometeu assim: olha, eu vou preparar um lugar para vocês. E se eu estou falando que eu vou preparar um lugar para vocês, eu prometo que eu vou voltar para buscar vocês, porque eu quero que onde eu esteja, vós estejais também. Então os discípulos tinham isso no coração, sabiam que um dia Jesus iria partir, mas já sabiam também que um dia ele iria voltar. E nesse capítulo 24 e 25 de Mateus, nós vemos o Senhor, principalmente no 24, nós temos aqui o chamado sermão profético de Jesus. Ali Jesus começa a falar coisas que irão acontecer, que ainda não aconteceram. Algumas que já aconteceram, nós vimos na história do cristianismo, mas na sua maioria são coisas escatológicas, coisas que irão acontecer nos fins do tempo, coisas que antecedem a segunda volta de Jesus. E no meio desse sermão profético, Jesus profere essa parábola para o seu discípulo. E ele fala de um texto, ele fala de um casamento muito diferente do casamento de hoje. Por isso nós precisamos, quando nós lemos um texto bíblico, de certa forma nós precisamos voltar um pouquinho no tempo, tentar acharmos a melhor forma de entendermos o que Jesus quis dizer naquele momento, com aquele exemplo. Aqui no nosso meio é bem fácil de entender. Se a gente pegar um irmão bem ancião, né, colocar do lado dessa guriazinha ali que sabe tudo de WhatsApp e fala assim: vô, você ouviu meu story? Só dela falar isso, nós já vamos saber que o avô não vai entender nada. O que é história, filho? O que é o WhatsApp? Então nós vemos que passa gerações e o linguajar vai sendo diferente. Passa gerações e as coisas que acontecem hoje já serão, amanhã vão ser ultrapassadas. Mas só que quando Jesus ele fala essa parábola, ele usa o exemplo de um casamento. E um casamento não esse que nós vemos aqui no Brasil, nos nossos dias, mas sim um casamento judeu, sim um casamento judaico que acontecia naquela época. Então, usando esse exemplo de idade, mas nem precisa ser por idade, até mesmo por regiões nós vemos coisas diferentes. Eu que sou carioca, eu juro para vocês que eu penei para poder aprender algumas gírias que aqui é usada aqui na fronteira, né? Mas hoje nós já entendemos bem, mas como que muda o nosso linguajar somente de um lugar para o outro e principalmente de uma geração para outra. Mas o que Jesus então, irmão Eliseu, está falando desse casamento? A parábola que Jesus contou, ele fala assim: olha só, vamos primeiro ouvir a parábola que Jesus falou. Jesus falou que havia um casamento. Jesus falou que nesse casamento havia o noivo que ainda não havia chegado. E havia 10 virgens e havia a noiva. A Bíblia vai dizer que dessas 10 virgens eram 5 loucas e 5 prudentes. Ele fala que essas 5 loucas, elas não tinham guardado em si azeite de reserva para suas lamparinas, mas as prudentes tinham guardado. E diz que o noivo demorou a chegar. Eu estou falando de um jeito para você não entender mesmo, pode ficar tranquilo. O noivo demorou a chegar e todas elas ficaram cansadas e todas elas dormiram. Não é isso que fala o texto? E quando o noivo se aproximou, alguém gritou: olha, aí vem o noivo. Aí elas despertaram, pegaram a sua lamparina e foram. Só que aquelas loucas, as suas lamparinas não tinham azeite de reserva e estava se apagando. E diz que elas foram comprar, elas pediram as que tinham, elas não deram. Falaram assim: vai comprar. Elas foram comprar, mas quando elas voltaram, o noivo já tinha ido. E aquelas 5 loucas ficaram para trás.
tentaram entrar onde Jesus estava, onde o noivo estava com as 5 prudentes, mas ele falou assim: olha, não os conheço. Se a gente parar aqui, fica confuso, a gente não entende nada, sim ou não? Apesar de ser uma palavra conhecida, apesar de nós tentarmos já encaixar em alguns lugares essas coisas que Jesus falou, porque nós sabemos que um dia haverá o arrebatamento, nós sabemos que a igreja é noiva do Senhor, nós sabemos muitas coisas, mas nós precisamos encaixar tudo no seu devido lugar, amém? E para entender, nós precisamos entender que o casamento judaico ele era em 3 fases. A primeira fase, muitas das vezes a noiva nem participava, talvez nem o noivo. Era meio que um contrato entre as 2 famílias, John. As 2 famílias faziam um acordo, faziam um contrato, se comprometiam: olha, o meu filho vai casar com a sua filha, tá bom? Um dia, talvez quando crescer, ou daqui a uns anos, cada caso era um caso específico. A segunda fase do casamento era o chamado noivado. Ali sim o noivo e a noiva se encontravam, havia troca de presentes, principalmente o noivo dava presentes à noiva, e ali ficava marcado o dia do casamento. E então vinha a terceira fase desse casamento, que é o que acontece na parábola, onde a noiva estava na sua casa se preparando, esperando que o noivo viesse para buscá-la. E quando ele viesse buscá-la, ela tinha suas amigas. Ela tinha as suas amigas que deveriam ser meninas virgens, meninas que fossem do seu grau de parentesco, que fossem puras. E essas meninas carregavam lamparinas, porque essa festa acontecia à noite. E naquela cidade, né, em Jerusalém, na verdade, no tempo antigo não havia iluminação pública, então elas precisavam daquelas lamparinas, porque elas iriam iluminando ali a volta da noiva, até a noiva chegar. Quando o noivo vinha, buscava elas, ia levando a noiva, e as virgens iam do lado dela, para poder ir iluminando o local, até chegar na casa do noivo, e ali começava aquela grande festa. Que coisa linda, né? Ali começava aquela grande festa, e nós sabemos que às vezes durava 7 dias, dependendo como que era a questão financeira daquela família. Então, assim era esse casamento. Aí você se pergunta: mas irmão Eliseu, o que Jesus então quis falar aqui? É claro que nessa parábola, aqui esse noivo que é dito aqui, ele representa o Senhor Jesus. Isso é claro. E é claro também que nós entendemos pela Bíblia que a igreja é a noiva do Senhor. Sim ou não, John? Só que nessa parábola, a igreja aqui não é representada pela noiva. A igreja aqui é representada pelas 10 virgens, que tinham compromisso com aquele casamento, que era onde estava a sua lamparina acesa, para a chegada daquele noivo, para que eles pudessem levar a noiva até o local da festa com iluminação. Só que a Bíblia vai dizer que 5 delas não estavam preparadas para esse momento. E essas que ficaram representam aqueles servos do Senhor que não estavam preparados para a vinda do Senhor. E o casamento, aqui mencionado, é o encontro da igreja com o Senhor. Então você vê que Jesus ele usa dessa parábola para nos alertar. Jesus, quando ele menciona essa parábola aos seus discípulos e ela chega até nós nessa noite, ele tem um único intuito de falar assim: olha Eliseu, olha Jonathan, olha a igreja, ninguém sabe o dia e a hora que o Filho do Homem há de vir, mas saibam de uma coisa: vocês precisam estar preparados, vocês precisam estar com a sua lamparina cheia de azeite, porque não vai ter tempo de comprar, não vai ter tempo de se preparar. Nós não podemos deixar para nos prepararmos, para encontrarmos com o noivo amanhã. O preparo tem que ser agora, tem que ser hoje. A nossa esperança nessa vida, ela não pode ser diferente de nos encontrarmos com o nosso Mestre. É triste nós vermos pessoas colocando a sua confiança, a sua esperança, a sua expectativa somente nas coisas dessa terra, John. Somente em bênçãos materiais,
somente em bênçãos físicas, quando a Bíblia, sempre que vai nos levar à esperança, ela é uma esperança eterna. Ela é uma esperança em Cristo. Ela é uma esperança no retorno daquele que prometeu voltar para nos buscar. E nós gastamos a nossa vida em tantas coisas, somente aqui dessa terra. O apóstolo Paulo ele vai dizer assim: aquele que espera em Cristo somente nessa terra é o mais miserável de todos os homens. A nossa esperança, eu imagino, pensa um pouquinho se você estivesse no lugar dos apóstolos hoje. Qual a expectativa de uma vida melhor os apóstolos tinham, Jonathan? Zero expectativa. A expectativa deles era de viver mais um dia para pregar o Evangelho, porque a perseguição, eles não podiam falar, eles não podiam dizer que eles estavam ali falando de Jesus, que eles eram escorraçados, que eles eram apedrejados, que eles eram expulsos, que eles eram presos, que eles eram... Essa era a expectativa deles. Mas só que havia uma esperança que eles pregaram, que eles escreveram, que ele nos passa nessa noite, que é o quê? De esperarmos em Cristo, esperarmos na promessa da sua volta, de esperarmos numa vida eterna com Deus. Parece que tem gente que faz assim, ó, se aqui não está dando certo para mim, eu também não quero saber nada de céu não. Olha isso. Será que é esse certo o nosso pensamento? Será que a única coisa que Deus tem para mim é bênçãos? Eu não estou aqui pregando contra a bênção. Deus conhece meu coração. Você nos conhece também. Muito pelo contrário. Eu sou um pedinte de bênção. Eu peço também, eu quero. Porque o meu Deus, nosso Deus, Ele tem para nos abençoar. Mas só que tem um momento da nossa vida que Ele fala, não, Jonathan. Que Ele não responde. Tem um momento da nossa vida que o pecado original ainda nos afeta. Você sabe que nós ainda estamos sob a influência do pecado. Jesus ele resolveu o problema que nos separava de Deus, e através do sangue de Cristo nós temos comunhão com Deus. Mas só que o pecado original que há em nós ainda, ele ainda nos faz ser doentes, ele ainda nos faz morrer, ele ainda nos deixou tantas sequelas nesse mundo que só vai acabar, Jonathan, no dia que nós nos encontrarmos com o Senhor. Que só vai acabar no dia em que a promessa de vivermos eternamente com Ele chegar. Aleluia. E é por isso que você e eu precisamos dobrar o nosso joelho todos os dias e clamar a Deus. Você está doente? Você está doente? Deus pode te curar. Dobra o teu joelho, ora a Ele. Crê que Ele pode te curar. Ele é o mesmo, não mudou. É por isso que enquanto nós tivermos vida e tivermos fôlego, nós vamos lutar pelos nossos. Nós vamos orar, nós vamos clamar, nós vamos fazer o que for preciso para ganhar. Mas só que isso não pode tomar toda a nossa força. Isso não pode tomar toda a nossa vida. Isso não pode tomar toda o nosso culto, porque a nossa esperança, a nossa confiança. Nosso irmão leu aqui, né? O salmista, o que o salmista falou? Olha, eu esperei com paciência no Senhor. Ele se inclinou para mim e ouviu o meu clamor. Mas é o mesmo salmista que ele sabe que Deus, Ele é Deus independente de qualquer coisa. Amém? Glória a Deus. É interessante nessa parábola ainda que ele fala que existem dois grupos aqui de pessoas, né? E não são dois grupos de pessoas como as divisões que as pessoas fazem hoje, né? Ricos e pobres, sábios e ignorantes, homens e mulheres, não. Esses dois tipos de pessoas que tem aqui nessa parábola são pessoas que estão preparadas e os que não estão preparados. E essa palavra é interessante que não é para o ímpio, já percebeu?
Essa palavra não é para aquele que não quer saber de Jesus lá fora, é para mim e para você. Nós precisamos estar preparados. Nós precisamos estar constantemente num culto como esse, adorando o Senhor. Nós precisamos estar constantemente com o nosso joelho dobrado na nossa casa. Nós precisamos estar, Jonathan, constantemente meditando na palavra do Senhor. É constantemente, não é de vez em quando. É questão de sobrevivência espiritual. Aqui tem aquelas que estavam preparadas e aquelas que não estavam. Aleluia. Se Jesus ele menciona que um dia ele vai voltar e que ele vai encontrar gente despreparada, é preocupante. Eu me preocupo. Você deve se preocupar. E você talvez pense assim, poxa, por que eu vou num culto desse? Olha quantos bancos vazios. Meu irmão, eu demorei para aprender isso, mas hoje eu posso lhe ensinar. Não venha na igreja por causa de ninguém. Não venha na igreja por causa de fulano, de outro, porque fulano vai, porque o outro vai pregar. Não venha aqui adorar o Senhor. Você só tem essa vida para dedicar e conhecer ao seu Deus e adorar o seu Deus. Esse dia eu vi uma postagem, achei interessante. Uma senhora falou assim, vou lhe dar 10 milhões de reais. Você ia ficar feliz? Claro, eu ia ficar muito feliz. Tá, mas eu vou lhe dar 10 milhões de reais e eu vou falar assim, ó, eu te dou 10 milhões de reais hoje, mas amanhã você não acorda. O que você faria? Não, eu devolvia. Eu não quero não, eu prefiro acordar amanhã. Então quer dizer que acordar todas as manhãs vale mais do que 10 milhões de reais? Quer dizer então que você tem o ar que você respira, que você não fez nada para ganhar isso, é de graça, é de Deus, foi Deus que te deu, vale mais do que qualquer dinheiro nessa vida? Então você tem todos os motivos para cada dia abrir a tua boca e louvar o Senhor. Você tem todos os motivos para todos os dias agradecer a Deus pelo dom da vida. Mas está difícil, irmão Eliseu, tá ruim a coisa, é doença, é luta em casa, é a luta no trabalho. O teu Deus, ele está vendo tudo isso. O teu Deus é aquele que faz, que na hora que ele quer dar um basta. Aleluia. Meus amados, Jesus ele contou essa parábola para nos alertar, para estarmos preparados. Por isso se prepare. Não pense que é a história da carochinha, como dizem os antigos. Não é história, vai acontecer. Ai, Eliseu, mas já passaram 2000 anos e Jesus ainda não voltou. Vai acontecer. Cada dia está mais perto. Cada dia se aproxima. E se não for nessa geração que Jesus vai voltar, uma coisa você já nasceu sabendo, uma hora você vai morrer. Filho. Essa é a garantida. Se Jesus não vier nessa geração para nos buscar, mesmo assim uma hora eu e você vamos partir daqui. Nós já nascemos sabendo que um dia nós iremos partir. Aleluia. Aleluia. Mas Eliseu, tu tá pegando pesado hoje. Não, eu estou trazendo a palavra de Deus aqui para nós, para nos alertarmos que essa vida é passageira, que o que esse mundo oferece é passageiro. Aleluia. Não vale a pena. O que vale a pena é sentirmos a alegria da presença do Espírito Santo aqui, que é só um pedacinho que nós vamos ter no céu eternamente com Ele. Você se alegra em falar em mistério com Deus, você se alegra em orar e chorar e sentir Deus bem pertinho de você, mesmo diante das dificuldades. Você se agrada com isso? Você não tem noção de como vai ser lindo vê-lo face a face, de como vai ser maravilhoso. Essa tem que ser a esperança do teu coração. Para de só olhar para o teu problema. Para de só olhar para as tuas crises. Jesus Cristo, Ele te enxerga, Ele te contempla. Jesus Cristo, Ele prometeu nos buscar. E não só
esteja, vós estejais também. Jesus tem prazer em te ver aqui. Jesus tem prazer em te ver adorá-lo. Jesus tem prazer, aleluia, e naquele grande dia chamar pelo teu nome para se encontrar com Ele. Aleluia, glória ao nome do nosso Deus. Meus amados, fique de pé nessa noite em nome de Jesus. Não vou me alongar. Não é errado aqui eu aplicar e falar para você que aquelas loucas que não tinham azeite para manter a sua lâmpada acesa. Na Bíblia, Jonathan, o azeite ele é símbolo do Espírito Santo. Não tem como você botar azeite para outra coisa a não ser o Espírito Santo. E meus irmãos, o Espírito Santo de Deus é o nosso Santo Consolador. É o Deus conosco. É Ele. Nós precisamos estar cheios dele, perto dele. Mas Eliseu, ele está em todos os lugares. Ele é Deus, sim. Ele é onipresente. Ele é onipotente. Ele é onisciente. Por ele ser onipresente, Eliseu, ele está em todo lugar. Não só aqui no culto, ele está na minha casa também. Sim. Ele também está no meu trabalho. Sim, você está certo. Ele está durante todo o dia com a gente. Mas por que é no culto que a gente sente mais essa presença maravilhosa e glorificamos? Porque aqui você tem a obrigação de esquecer os seus problemas lá fora. Você para um pouquinho lá dos seus afazeres. Você para um pouquinho lá da sua dificuldade e vem para um ambiente onde todo mundo está com o mesmo pensamento e fala assim, ó, Ele está presente aqui conosco. Ele está aqui no nosso meio. Aleluia. Graças te damos, Pai. E para você ter uma vida cheia de azeite, cheia do Espírito Santo, não existe fórmula mágica. Não existe armadura de fogo, não existe nada, não. É somente você viver uma vida na palavra de Deus. É você viver uma vida de oração. Não tem como nós termos uma vida cheia de azeite e azeite de reserva. Irmãos, essa passagem que Jesus fala que o noivo tardou, talvez você já falou isso, Jesus está demorando para vir. Nessa parábola, fala que por ele ter tardado, muitos adormeceram. Mas aquelas que adormeceram com reserva de azeite, essas sim, quando despertaram, foram para o casamento. Eu quero te dizer que nós vivemos um momento disso, de frieza espiritual, não só para aqueles que têm pouco, mas até quem tem azeite também passa. Está com dificuldade. Mas só que tem aquele crente que mesmo na dificuldade, ele está ali, ó, guardando azeite, reservando azeite, se enchendo. Está difícil, mas ele está ali buscando ao Senhor, não desiste. Com a ajuda do Espírito Santo, sim, porque quando nós pedimos ajuda, Ele nos ajuda. Aleluia, glória ao Senhor. Que nessa noite nós possamos sair daqui cheios do Espírito Santo de Deus, com sede do Espírito Santo de Deus, cheios, aleluia, do fruto do Espírito em nossa vida, no nosso dia a dia, aleluia, glória a Deus. Feche teus olhos nesse momento em nome de Jesus. Senhor Deus e Pai, em Tua presença, Senhor, nessa noite te louvamos, te exaltamos por tudo que Tu és, Senhor. Ó Deus, obrigado, Senhor, pela Tua presença em nosso meio, Pai. Obrigado pela Tua palavra que fala aos nossos corações nessa noite, Pai. Ó Deus, obrigado por esse despertamento, Senhor, em nossas vidas, para estarmos preparados para nos encontrarmos contigo, Senhor. Ó Deus, eu te peço, Senhor, nos ajuda, Pai. Fortalece a Tua igreja, Senhor. Tu conheces a necessidade, Tu conheces a dificuldade de cada um dos Teus filhos aqui, Pai. Tu conheces a minha fraqueza, Pai. Ó Deus, por isso, Senhor, aleluia, nós entregamos a nossa vida totalmente a Ti e te pedimos, Senhor, ajuda-nos, Senhor. Nos fortalece, Senhor, na Tua palavra.
entendimento, Senhor, de Ti. Ó Deus, para que possamos permanecer firmes, Senhor, diante das lutas desse mundo, Pai. Ó Deus, em nome de Jesus, Senhor, abençoa a vida dessa congregação aqui, Pai. Que cada vez mais, Senhor, pessoas venham agregar aqui, Senhor, buscando, Senhor, alívio em Ti, Senhor, na Tua palavra, Senhor, na Tua presença, Pai. Abençoa a vida de cada obreiro, abençoa a vida do dirigente dessa congregação e sua família, Deus. Em nome de Jesus, abençoa, Senhor, a vida e a família da irmã Maria, Senhor, neste lugar, Pai. Ó Deus, Tu és o Deus, Senhor, do impossível, Pai. Tu és o Deus, Senhor, que sara, Tu és o Deus que cura e nós cremos assim, Pai. Ó Deus, desperta em nosso coração essa esperança, Senhor. A esperança que há em Ti, Senhor, a esperança da Tua salvação, Pai. Em nome de Jesus, Senhor, em nome de Jesus nós oramos. Nós Te agradecemos, Senhor, certos da vitória. Em nome de Jesus. Que Deus abençoe com essas palavras que Deus colocou no meu coração. Eu agradeço a oportunidade em nome de Jesus.